Israel prendeu suspeitos de terem matado o jovem palestino. Hoje, o primeiro-ministro israelense ligou para a família do estudante e prometeu justiça. A declaração coincidiu com mais um dia de confrontos. Pelo menos 30 morteiros foram disparados contra o território israelense. O presidente Shimon Peres visitou uma das regiões alvos de ataques e prometeu esforços para restaurar a paz. Não há informações de feridos. O Hamas já lançou 160 foguetes ao sul de Israel nessa nova onda de confrontos. Na coletiva de imprensa, Peres condenou a escalada de violência e a morte do adolescente palestino em represália ao assassinato de 3 estudantes judeus. Nós não vamos esconder ninguém que seja culpado. Se for comprovado o crime, eles irão a julgamento, garantiu Shimon Peres. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também veio a público anunciar a prisão de 6 extremistas judeus. Ele ligou para a família palestina e afirmou que o país não tem espaço para assassinos. Essa é a diferença entre Israel e seus vizinhos. Eles tratam criminosos como heróis, nós não. Os pais de Mohamed Abu Qudair se encontraram com o presidente da autoridade palestina. Visivelmente abalada, a mãe recebeu de Mahmoud Abbas a garantia de que o governo não vai se calar. A autópsia confirmou que o estudante foi torturado e queimado vivo. O anúncio provocou uma nova onda de confronto nas ruas de Jerusalém. Vários jovens foram capturados. Um vídeo divulgado na internet mostrou o primo do rapaz morto sendo espancado por policiais israelenses. Tariq Qudair foi resgatado pela avó num tribunal israelense. Ele vai ficar 9 dias em prisão domiciliar. Emocionada, a avó agradeceu por ele estar vivo. O Hamas prometeu se vingar pelo assassinato do palestino e pelos ataques deste final de semana do exército israelense, que mataram 9 militantes do grupo radical. Em resposta, o governo de Jerusalém colocou 1.500 reservistas de prontidão. Quer dizer, vem mais retaliação por aí? Ou é possível usar esse momento difícil de forma diplomática, a ponto de conseguir um acordo de paz, uma situação? É complicado. Enquanto não houver uma solução para a ocupação militar de territórios onde mora um outro povo, não vai ter como resolver esses problemas que são, dentro desse quadro maior, são problemas menores. Claro, são crimes de onde jovens morrendo, né? São coisas horríveis, né? Mas por que se detém ainda e se mantém ainda a ocupação militar em territórios habitados por outro povo? Por que se mantém isso? Por que um território é ocupado por um governo que se diz democrático? Por que não se libera esse território para que se constitua ali um Estado palestino com fronteiras guarnecidas, se preciso, até pela ONU? Então, não adianta fazer um muro, como estão fazendo um muro para separar. O que tem que resolver é dar ao povo palestino o seu território. Essa questão, a ONU já arbitrou isso em 67. Já pediu que Israel saia de lá. Enquanto Israel não sair desses territórios, não vai ter paz. Sempre vão haver, ou de um lado ou do outro, incidentes provocados que não querem que haja paz. Não apareceram agora os assassinos dos 3 meninos israelenses. É coisa difícil de entender. Um aparato que existe em Israel de investigação, com as prisões que foram feitas, não aparecendo até agora, será que não é verdade a notícia que esses assassinos vieram lá de outras forças que estão acantonadas na Síria e agora no Iraque para promover exatamente esse novo fronte de conflito? Então, tudo isso, olha, se resolve com a aplicação da resolução da ONU de 67, que diz, olha, o território palestino que compõe a chamada Cisjordânia tem que ser administrado pelos palestinos e respeitado com fronteiras seguras para Israel, com a tropa da ONU fazendo com que haja a segurança nessas fronteiras. Mas me parece que falta respeito, inclusive, à ONU, né? A questão, se a gente for discutir a questão histórica, nós vamos ficar... Em tese, não era para ter nem Estado de Israel, nem Estado palestino, porque não existe em tese, né? É bom lembrar que o Estado de Israel foi uma criação da década de 40, após a Segunda Guerra, remontando uma antiga ocupação de 20 séculos atrás. E também dos palestinos, se formos discutir a existência ou não de um povo palestino, nós ficaríamos em tese aqui ad eterno discutindo. Mas existe uma situação concreta, né? Que é essa, o Estado de Israel, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, concretamente, em relação a esses casos, né? A esses casos discutidos, ou seja, veja a diferença de ação. E isso é importante destacar. Nós não estamos falando entre iguais. O Hamas é um Estado terrorista, fundamentalista, nós estamos falando disso, e que tem como objetivo o extermínio de outro Estado, que é o Estado de Israel.
Então, essa é a questão. Então, nós não podemos fugir. E o Hamas é inimigo visceral do governo autônomo palestino da Cisjordânia, quer destruí-lo. Então, é necessário ver que nós estamos trabalhando com um triângulo que é muito difícil chegar a uma solução negociada. Os prováveis assassinos do menino palestino estão presos. O Hamas identificou, certamente foi o terrorismo do Hamas, os seus assassinos que mataram os meninos? Não. Então perceba, telespectador, que essa questão de Israel e os palestinos tem de ser discutida, jogando um pouco o panfletarismo de lado, discutir seriamente. É uma questão muito complicada, como é a questão do Oriente Médio. Grande parte dos povos do Oriente Médio não existe. Existe o povo jordaniano? É piada. Existe o povo iraquiano? Claro que não. Ali é a questão passar por relações tribais e relações familiares, não há questão da nacionalidade. Existe o Estado, mas não a nação. É diferente dos curdos, que existe a nação, mas não existe o Estado. Então, aqui é uma questão muito complicada. Portanto, é possível ter uma solução negociada. E essa solução negociada, a ONU não tem condições de fazê-la. E por quê? Porque ela está desmoralizada.